Fala galera, beleza? Então vamos continuar aqui com a questão das funções e equações exponenciais. Gente, a gente já deu uma olhada na aula passada o que é uma potência, né? Aquela questão de base, aquela questão de expoente, as propriedades básicas. A gente vai utilizar essas propriedades básicas hoje aqui para poder analisar o que é uma função exponencial e o que é uma equação exponencial, certo? Então, a função a gente vai entender que ela é uma partícula, a equação a gente vai entender que ela já é uma expressãozinha, beleza? Então, vamos lá. Uma função exponencial. O que- é, a função exponencial, gente, ela é uma função como todas as outras, certo? Assim como a função afim, a função quadrática, ela vai possuir um gráfico e vai possuir certas propriedades. A função afim a gente sabe que é aquela questão da linearidade, né? Você tem um fluxo, um crescimento ou decrescimento que você consegue entender ele mais facilmente, ele possui uma linearidade maior. A função quadrática, você tem aquela questão da simetria, você tem até certo ponto ela está decaindo, aí começa a crescer de novo, e você tem essa questão da parábola. E na função exponencial, você tem crescimentos e decrescimentos muito acelerados, certo? É aquela situação que a gente fala no cotidiano, isso aqui cresceu exponencialmente, é porque cresceu de uma maneira muito acelerada, subiu muito rápido. Mal você tem o tempo de acompanhar e já está lá em cima, certo? E vocês vão entender isso aí nos conteúdos mais à frente, tanto agora no primeiro ano quanto no terceiro, que é na questão das progressões geométricas e equação e juro composto. Ó, vamos lá. Então, essa característica, o crescimento acelerado de uma determinada quantidade ao longo do tempo, caracterizado por uma variação alta que aumenta com o passar do tempo. Então, além de ser um crescimento muito rápido, a variação entre esse momento aqui e esse, ela é uma, e entre esse segundo momento aqui e o terceiro já é maior. Então, ela faz aquela situação que ela aumentou um pouquinho agora, certo? Olha bem para cá. Ela aumenta, ela veio desse momento aqui até esse, ela aumentou um pouquinho, mas desse segundo momento até chegar nesse terceiro, ela faz isso. Ela sobe absurdamente. Então, ela vem, faz um crescimento acelerado. Quando já vai para o próximo momento, ela já sobe muito. Quando vai para o próximo aqui, então, aí ela já dispara lá para cima. Então, exemplo, a proliferação de micro-organismos em um determinado ambiente, onde cada micro-organismo se duplica a cada passagem de tempo. Então vamos fazer aqui uma simulação rapidinho, gente, do desenho. Eu vou botar uma lâmina aqui, certo? Uma lâmina. Vocês vão ver muito isso ainda, né? Enfermagem. Então vocês vão ter aqui uma lâmina, certo? Nessa lâmina, galera, eu vou colocar um micro-organismo, certo? Que é essa coisinha vermelha aqui. E vou botar um cronômetrozinho aqui no canto para a gente ir contando a passagem do tempo. E agora eu vou acelerar o tempo. O que acontece? Micro-organismos eles vão ter a tendência de se multiplicar, né? Se duplicam. E esse micro-organismo aqui, por sua vez, também vai fazer a mesma coisa. Olha o que acontece. O tempo é zero, então eu tenho um micro-organismo só. Agora eu vou acelerar o tempo e passar ele para 1. Quando o tempo muda para 1, você tem aqui dois micro-organismos, porque esse aqui ele se duplicou. Agora, eu vou acelerar o tempo de novo e vou para 2. Aí você percebe que o micro-organismo original se duplicou de novo e o novo também se duplicou. E agora eu vou passar o tempo para 3. Opa! Cada um desses aqui, desses 4 que tinham antes, fizeram uma cópia de si mesmos. Então você já tem que o 4 virou 8. E aí agora vamos lá. Passou o tempo para 4, duplicou de novo. Olha como já está aumentando rápido, né? Você viu que aumentou de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8 e já está em 16 no aumento seguinte. Agora vamos passar o tempo de novo, duplicou de novo, olha o tanto de micro-organismos que apareceu. Então você tem essa noção. O crescimento exponencial ele é isso, é um crescimento acelerado, um crescimento que aumenta rapidamente. Da mesma forma, ele também pode ser um decrescimento que cai muito rapidamente, mas eu vou mostrar isso aí para vocês já já. Agora, essa ideia aqui para o micro-organismo é a que melhor ilustra essa situação do crescimento exponencial. Você pega uma determinada situação e ela aumenta, depois ela aumenta muito mais, e ela aumenta mais ainda e rápido, e de uma passagem para outra ela vai aumentando num ritmo que você vai começando a perceber que a proporção dela se expande massivamente. Então, uma próxima duplicação disso aqui, mais umas duas ou três duplicações desses micro-organismos, e você vai ver que ele toma a tela aqui todinha e fica 100% vermelho, tá entendendo? Então vamos lá. Função exponencial.
Podemos observar o crescimento da população de micro-organismos como uma expressão. Então vamos tentar agora, gente, matematicamente descrever esse crescimento desse micro-organismo. A gente viu que ele estava aumentando, né? E você percebia que tinha uma ordenzinha ali que dava mais ou menos para entender. Então, ó, no tempo zero a gente tinha um micro-organismo, certo? Quando mudou o tempo para 1, ele duplicou, ou seja, multiplicou por 2. E aí você tinha dois micro-organismos. Quando foi para o tempo 2, você duplicou esse de novo, né? O número de micro-organismos que tinha aqui, multiplicou de novo e foi para 4. Quando passou para o tempo 3, duplicou novamente, ó, multiplicou por 2 mais uma vez e passou a ser 8. Quando foi para o tempo 4, multiplicou por 2 de novo, passou a ser 16. Quando foi para o tempo 5, multiplicou por 2 de novo e passou a ser 32. E você observa, ó, que ele vai multiplicando, ó, pelo 2 várias e várias vezes conforme o tempo passa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui numa propriedade de potência antes da gente continuar, que é para poder ilustrar isso aqui melhor. Galera, quando eu tenho um número real qualquer elevado a zero, eu posso determinar o valor dele, ele vai ser igual a 1. Isso vai acontecer por uma propriedadezinha que a gente já viu na aula anterior. Isso aqui vai ser importante agora para a gente montar a nossa função. Olha só. Então, o que acontece? Você vai ter aqui um A elevado a zero. É a mesma coisa, gente, de eu pegar um número qualquer aqui em cima, qualquer valor real, e subtrair por ele mesmo, tá entendendo? Se eu fizer a subtração de um número real por ele mesmo, olha só o que acontece. Eu vou ter o zero. Aí vamos lá. A elevado a r menos r também, pela propriedade de potência, é o quê? Isso aqui é a mesma coisa de eu ter feito uma divisão de duas potências de mesma base, em que eu repeti a base e subtraí os expoentes. Então eu posso escrever assim, ó. A elevado a r dividido por a elevado a r. Pessoal, em matemática, se eu divido um número por ele mesmo, o que acontece? Você vai ter o resultado 1, ou seja, a elevado a zero é igual a 1. Se eu pegar qualquer número e elevar ele ao expoente zero, a resposta o valor dessa potência vai ser 1. Então, todo número real diferente de zero elevado a zero é igual a 1, certo? Por que eu vou ter diferente de zero? Porque você não vai conseguir ter essa divisão do número por ele mesmo aqui se esse A for zero, porque o zero ele não possui inverso multiplicativo. Zero vezes qualquer coisa é zero. E para possuir inverso multiplicativo, ele tem que existir um número que vezes ele mesmo seja igual a 1. Isso aí vocês vão aprender mais na frente, mas é uma situação também de matemática básica. Então, se o número é diferente de zero, e você eleva ele a expoente zero, ele vai ser igual a 1 em todos os casos. Então vamos lá. Função exponencial. Podemos observar o crescimento da população do micro-organismo com uma expressão, certo? Então, no nosso caso, a gente já tinha feito essa análise aqui, ó, do tempo 0 até o tempo 5. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Observar aqui. Como no primeiro momento eu tinha 1 aqui, né? Eu também posso expressar isso aqui como sendo 2 elevado a, ou como 1 vezes 2 elevado a zero. Porque a gente não viu anteriormente, agorinha, que um número elevado a zero ele é igual a 1. Então, 1 vezes 1, 1. Não altera em nada. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo 2 elevado a zero. Certo? 2 elevado a zero vezes 1. 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1. Então, não mudou nada. Isso aqui ainda é 1. Certo? Agora, vamos analisar aqui, ó. Já nesse caso aqui, o que a gente tem? 2. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. E a potência vai continuando. Ó. Tá vendo que o 2 aparece aqui duas vezes? Então, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Olha o 2 aqui aparecendo 3 vezes. Então, ó, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Olha o 2 aparecendo 4 vezes. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Olha o 2 aparecendo 5. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. E você observa ó, que todos eles podem ser descritos como potências de base 2, né? Olha só que interessante. Então, se a gente fizer uma organização aqui mais fácil de ver, você vai ver ó, que conforme o tempo passa, o expoente aqui muda. A base continua a mesma. Ó. Tempo 0, expoente 0. Tempo 1, expoente 1. Tempo 2, expoente 2. Tempo 3, expoente 3. Tempo 4, expoente 4. Tempo 5, expoente 5. Ou seja, mantém-se a base e vai se alterando apenas o expoente. Então, gente, eu posso analisar isso aqui como sendo o seguinte, ó. Eu tenho uma função, certo? A proliferação, que é essa função P, em função do tempo t, né? Vai ser o quê? 2 elevado a t. Por quê? A única coisa que está mudando aqui de um momento para o outro é o expoente.
A função exponencial, ela vai se caracterizar, quando eu vou escrever ela matematicamente, por apresentar esse expoente aqui como sendo a variável. Então, eu tenho um expoente como sendo a variável, e essa base aqui é um valor constante que eu conheço, então eu já vou ter a minha função exponencial, certo? Ou seja, eu posso escrever uma função que é 2 elevado a t, com t sendo a minha variável, e vai descrever para mim a situação em diferentes momentos. Então, para todo valor real que eu substituir esse t, eu vou encontrar o número de bactérias naquele exato momento, certo? Então, vamos lá. Escrevendo isso aqui uma formulazinha para poder a gente anotar e guardar, o que vai acontecer? Então, podemos escrever isso como sendo o quê? Ó? Uma função exponencial vai ser uma função f de x, que é igual a elevado a x, onde x é minha variável e esse a é o valor real, que é a minha constante. E é uma propriedade que a gente vai entender agora, que esse a ele não pode ser qualquer valor, certo? Tem que ter tem que ter umas propriedades específicas para a existência dele. Mas vamos lá. O que é que vai ser minha função exponencial? Ele vai ter um a, que é a base constante da função, determina se existe crescimento ou decrescimento, certo? O a vai ser importante para a gente porque ele vai determinar isso, se a função está crescendo ou decrescendo, e ele vai ser a base da minha função. E o x, que vai ser o expoente, variável da função exponencial. Então, o que vai variar na função é o expoente. E esse expoente, ele vai só determinar para mim em qual momento eu estou calculando o valor daquela função, certo? Então, eu acho o valor de x aqui, o valor dessa função nesse x é tanto. Então, é tanto. Vai depender muito do valor do x. O x ele varia, certo? A nossa variável. E o a é a constante que determina para a gente se a função é crescente, se a função é decrescente. Beleza? Então, vamos lá. Condição para a existência da função exponencial. Para que exista essa função exponencial, como eu disse para vocês, existem algumas características que a gente tem que seguir. E a gente vai ver já já por quê. Mas, ó, quais são essas características? Esse a deve ser maior do que zero e diferente de 1, certo? Por quê? Se esse a aqui for zero, não importa qual seja o valor que eu substituo o x, você não vai ter uma função exponencial, que é um crescimento acelerado como o da bactéria. Se o a for zero, você pode trocar por qualquer expoente que ela vai continuar sendo zero. Não se altera em nada. Você não vai ter a função, vai ter uma constante. Se esse a for 1, 1 elevado a qualquer coisa também é 1. Não se altera em nada também. Ou seja, se você colocar 1 ou colocar 0, você tem ali uma constante. Como a gente viu, um crescimento exige que exista um número, certo? Que quando você multiplicar pelo outro, ele vai aumentar, certo? Então, se eu pegar um número negativo, ele não vai aumentar. Ele vai fazer esse procedimento de aumentar o tempo todo. Vai ter situações em que você vai aumentar, porque vai ter um jogo de sinal e ele vai ficar positivo, aí sobe. E na situação seguinte, você já vai ter que multiplicar por outro número. Esse outro número tem um sinal negativo, ele estava positivo aqui, multiplicou, já vem para baixo. Aí você vai ficar com essa situação. Em vez de aumentar rapidamente ou decair rapidamente, você vai ter um momento em que o número está lá em cima e no momento seguinte já está aqui embaixo. Aí você não tem um gráfico, você tem uma série de pontos espalhados em situações específicas do valor específico para aquela expressão. Você tem uma expressão que ela vai dando valores específicos em determinados momentos. Então não vai gerando esse gráfico, não vai gerando a função com um padrão que possa ser reconhecido. Porque ele fica saltitando. Dá um número lá em cima, aí dá outro número aqui embaixo, aí dá outro número lá em cima, aí dá outro aqui embaixo. Você fica com uma coisa que você cheio de, digamos assim, uma linha, que seria a função, né? A curvazinha que representa a função, e você teria um monte de buraquinho dessa linha. Você vai gerar um trastejado nela em vez de um gráfico. Então vamos lá. Ou seja, esse a ele vai precisar ser um valor maior do que zero, que é para manter esse padrão, essa constância aí no caso, certo? Do decrescimento dessa linha vai manter esse padrão. Ele vai precisar ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero vira uma constante, vai precisar ser diferente de 1, porque se ele for igual a 1 também vira uma constante. Você vai ter essas duas situações. Ou seja, a função tem que ser maior o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Atendeu essas duas especificações, você já tem uma função exponencial, você já tem como dizer que isso aqui vai ser uma função exponencial. Então, ó, posso escrever como sendo a deve ser maior do que zero e diferente de 1, e posso escrever como sendo a pertence ao conjunto a dos reais, com a maior com zero menor do que a e a diferente de 1. Outra forma também de se anotar isso aí na questão de linguagem de conjuntos, certo?
Já o expoente é um número real qualquer. Então, qualquer número real que você for substituindo na função exponencial, ela vai ser contínua naquele valor. Isso quer dizer que ela vai existir para aquele valor. Substitui ali um valor qualquer e ela vai continuar sendo contínua naquele valor específico, certo? Agora vamos verificar isso aqui num programa de computador que faz a simulação desses gráficos para a gente, tá? Então vamos lá para o GeoGebra. Galera, então aqui no GeoGebra, olha só o que a gente vai ter. Você vai ter um gráfico de uma função exponencial, beleza? Aqui eu já coloquei uma função que ela vai escrever para que ela vai sempre. Eu coloquei aqui uma barrinha. Essa barrinha aqui que eu estou mostrando para vocês, ela vai variar o valor do A para mim, certo? Eu peguei um valor de A bem próximo de zero, mas que não é zero, para ser aqui o nosso início, e depois aumentei um pouquinho esse valor de A até chegar no 3. Olha só o que acontece conforme eu vou variando esse A, certo, galera? Então, ó, conforme eu vou aumentando o valor desse A, você observa que a função ela vai crescendo mais rapidamente, ela vai se jogando mais para cima. Ó. A linhazinha ela vai subindo mais e mais e mais e mais e mais, até o momento que ela vai se aproximando aqui do eixo Y, chega bem perto dele, mas ela não chega a encostar nele, certo? Você não vai ter essa situação em que ela vai aumentar, ela vai tender a chegar perto do eixo Y, mas ela também não vai encostar nele totalmente. Uma característica da função exponencial, que é só dessa partículazinha que a gente está estudando aqui, é essa. Observa que bem aqui, você vai ter que essa função ela vai encostar no eixo Y. E aqui no eixo Y, ela vai ter a coordenada 0 de x e 1 de y, certo? E olha só o que acontece quando eu vou variando esta função, certo, gente? Se eu aumento o valor do A, ela vai estar aqui encostando no 1. Se eu diminuo o valor do A, ela vai continuar encostando no 1. Se eu vou trazendo esse valor do A aqui para mais próximo do zero, ela continua encostando no 1. A função exponencial, essa partículazinha A elevado a x, ela tem essa propriedade quando eu vou fazer o gráfico dela. Ela sempre encosta no eixo y aqui no 1. Por quê? Aqui no 1 é o momento onde ela passa pelo valor de x igual a zero. E quando a gente tem uma potência com expoente zero, o valor dela fica sendo 1. Portanto, não importa qual seja o valor do A, vai ser uma potência com expoente zero. O A é um número real, maior do que zero, diferente de 1, e vai acontecer essa situação. Toda vez que eu elevar ele a zero, o valor dele vai ser igual a 1. Se for 1 elevado a zero, dá 1. Se for qualquer outro número elevado a zero, também vai dar 1. Então, em qualquer situação, ó, mesmo que eu jogue ou muito pequeno e faça a função ser decrescente, ou muito grande e faça a função ser crescente, ela vai encostar sempre no eixo y igual a 1. Isso nessa expressão a elevado a x. É importante essa informação, porque mais na frente vocês vão precisar descobrir a função, você vai precisar descobrir, fazer o gráfico da função e determinar a função através do gráfico, e você precisa entender essa informação para você conseguir determinar quem é o valor do A. Mas vamos lá. Galera, esse gráfico aqui vai ser importante para a gente determinar algumas coisinhas. Por exemplo, observe o seguinte. Se o número aqui ele vai se aproximando do zero, você percebe que a curva ela vai se desfazendo, né? Passa pelo 1 que é constante, e ela vai se aproximando do eixo x, certo? É uma propriedade importante isso aqui do gráfico da função exponencial. Ela tá, se você for dando zooms aqui, ó, se você for dando muito zoom aqui, você vai vendo ó, que ela vai se distanciando do eixo x. Ó. Conforme você vai dando zoom, ó, você vai vendo que ela vai se distanciando do eixo x. Então, ela parece que está encostando, mas ó, tem uma distânciazinha sempre entre ela e o eixo x. Ó. A distância pode ir diminuindo, mas se você for aumentando aqui o zoom, você vai ver que por mais que ela esteja chegando bem próximo, mas ela nunca vai tocar no eixo x. Isso vale para qualquer situaçãozinha dentro dessa função. E aí, como eu estava mostrando para vocês, essa questão da variação, você vai ter duas situações aqui na função exponencial, assim como a gente tem em qualquer outra função. Ela vai poder ser crescente ou decrescente. Quando essa função está aqui no 1, ó, quando A é 1, a gente sabe que a função é constante. Nesse ponto aqui, você não tem a função exponencial, né? Você tem a constante 1. Agora, gente, o que acontece? Quando eu pego esse valor aqui e tomo valores de A que sejam maiores do que 1, a função ela passa a ser crescente. Esse gráfico dela vai subir conforme eu vou aumentando o valor de x. Agora,
Se eu estou aqui no 1 e eu dou valores que são menores do que 1, ó, aí a função passa a ser decrescente. E conforme eu vou dando valores maiores de x, ó, essa função ela vai tomando valores cada vez menores de isso. Ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando do eixo x. Só que em compensação ela nunca vai ser um zero. Ela nunca toca o eixo x, beleza? Então essa propriedadezinha é interessante. Se eu tenho valores de a que são maiores do que 1, a função é crescente. Se eu tenho valores de a que são menores do que 1 e maiores do que 0, a função é decrescente. A função exponencial, ela chega a tocar no eixo x? Não. Ela vai se aproximar o tanto que você quiser do zero, do valor zero da função. Ela vai se aproximar do eixo x, se aproximar, se aproximar. A distância vai ficando cada vez menor até não caber uma bactéria ali entre o eixo x e a linha da função. Mas ela não encosta nesse eixo x. Ela nunca vai assumir um valor zero, certo? E devido a ela nunca assumir esse valor zero, ela também nunca vai passar do eixo x. Então você não vai encontrar uma raiz real para a função exponencial e você também nunca vai poder representar o gráfico dela como um gráfico que corta o eixo x. Isso se tratando da função do a elevado a x. Quando você coloca esse a elevado a x em uma expressão, aí subtrai um 2, aumenta um 4, multiplica por um 2x, ou soma um 2x, ou subtrai um 2x, aí esse gráfico ele vai se alterar. Mas é porque você está lidando com uma expressão em que tem uma expressão exponencial em que você tem a partículazinha lá. Agora, se você estiver lidando só com a função exponencial, ela não passa do eixo x. Ela se aproxima, mas ela não toca, ela não atravessa esse eixo aqui, o eixo x. Belezinha? Agora, como eu disse para vocês, eu também tenho aqui uma simulação com uma função, com um valor que ele vai se alternar entre valores negativos e positivos para vocês verem como é que funciona o caso dessa função exponencial aí, certo? Eu vou pegar aqui, tirar tudo da tela e eu vou colocar para vocês uma barrinha agora aqui com o valor b, que ele vai alterar, gente, ó, entre menos 2 e 2, tá? E aqui eu vou colocar uma função exponencial aqui, certo? Olha só o que acontece. Por que eu não posso ter valores negativos na base? Como eu já disse, para cá, se eu for aproximando de 2, ela vai ser a função crescente. Eu vou diminuindo ela, que ela vai virar uma constante 1. Ela passa por esse processo, que ela vira 1, uma constante. Eu vou diminuindo ela, que ela vai sendo a função decrescente, até chegar ao ponto em que, ó, zero. Zerou, observa que a reta ela vai virar outra constante, né? E você vai ter essa constante, e essa constante ela vai ser, ela vai estar aqui acima do eixo x, beleza? E você vai ter esse valor constante que vai estar acima do eixo x. Outra constante. Agora, se eu pegar e depois que eu cheguei nesse ponto em que a função agora ela virou um valor constante que está em cima do eixo x. E aqui é interessante no gráfico dessa função que você observa outra propriedade que eu já tinha falado para vocês no slide anterior. Observa que a linha vermelha está do zero em diante, do zero para a direita infinitamente. Ela não chega do lado esquerdo. Por quê? Eu não posso representar como sendo zero elevado a um expoente negativo, porque o zero ele não possui inverso multiplicativo. Então, o gráfico aqui da função, ele não vai passar aqui no caso, quando eu tenho o a, quando eu tenho no caso o b aqui, o que é a base da minha função exponencial, quando ela é zero, ela não vai existir desse lado negativo do eixo x, porque eu não vou ter inverso multiplicativo do zero. Eu não vou poder botar o zero dividindo alguma coisa. Você não divide nada por zero. E aí, olha só o que acontece, galera. Você vai ter o gráfico que passa apenas para o lado positivo do eixo x, tocando no zero, uma constante que vai estar sempre do zero vai ser maior que, para todos os valores maior que ou iguais a zero, você vai ter uma reta, certo? Que vai ser uma constante zero. E se eu pegar e for reduzir esse valor aqui para os números negativos, olha o que acontece com a reta G. Ela desaparece. Por causa da situação que eu expliquei para vocês. Você vai ter uma infinidade de números aqui, certo? Eu vou colocar. Então, se eu pego esse valor dessa base e coloco um número negativo, e eu multiplico ele uma vez por ele mesmo, duas, três, quatro, vai ter situações em que eu vou ter um número positivo, um número negativo, um número positivo, um número negativo. Ele vai ficar fazendo isso. Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. E aí, um programa aqui,
ele já explica para você que não vai dar para desenhar o gráfico dessa função. Por quê? Porque você não vai ter realmente um gráfico. Você vai ter um tracejado, como eu disse, de inúmeros casos em que você vai poder calcular o valor dessa expressão, mas ele não vai formar um gráfico de uma função, porque você não vai ter uma continuidade. Você vai ter uma série de buracos, infinitos furinhos na linha. A linha ela é composta de pontos. Você pega esse gráfico da função, é composto de pontinho. Eu coloco um pontinho do lado do outro e vou formando o gráfico. Se eu pego esses pontinhos que tem um tamanho micro, que tem um tamanho que você nem consegue expressar, e abro buracos entre eles, esses buracos existentes, aí você não consegue nem colocar nenhum nem outro, porque um tem uma área tão pequena que não dá para expressar. O outro também. Aí você tem um buraco, você tem uma buraqueira na linha, a linha simplesmente evapora, ela desaparece. E é o que acontece. Ó. Se você tem aqui uma função exponencial com a base negativa, ela não vai existir. Eu posso diminuir aqui, ó, enquanto ela for negativa, não vai existir. Agora, conforme eu vou aproximando ela aqui do zero e vou subindo o valor, aí você tem o gráfico de uma função exponencial. Ele vai fazendo essa movimentaçãozinha aqui, ó, basicamente dançando. Beleza, gente? Agora vamos voltar aqui para o nosso slide. Oba. Então vamos lá. Passamos aqui do GeoGebra, então a informação que vocês têm que anotar agora é isso aqui. Ó. Quando A é maior do que zero, caracterizada pelo crescimento rápido, quando x tende a mais infinito. Então, a função é crescente quando A é maior do que zero. Então, a função exponencial ela é crescente quando A é maior do que zero. Toda função exponencial ela toca aqui no eixo y no 1, certo? E para quando x tende a mais infinito, a função tende a crescer exponencialmente. Belezinha? Ela é decrescente quando zero é menor do que A, que é menor do que 1, caracterizada pelo decrescimento quando x tende a mais infinito, onde a função assume valores que tendem a zero, mas não são maiores ou mais são maiores que zero. Ou seja, você vai ter aqui os valores de A que são maiores do que zero e menores do que 1, e essa função ela vai ser decrescente. E aí você pode ir aumentando o valor do x da função quanto você quiser, ele vai se aproximando aqui, ó, do eixo x, mas em momento nenhum ela vai realmente tocar no eixo x. Belezinha? Então, função crescente, o A é maior do que 1. Função decrescente, o A é maior do que zero e menor do que 1. Certo? Em nenhum dos dois casos, você vai ter que a função exponencial ela vai tocar no eixo x, ela não toca no eixo x, nem quando ela é crescente, nem quando ela é decrescente, e ela muito menos vai transpassar o eixo x. A função exponencial tem essa propriedade, ela fica acima do eixo x, sendo crescente ou decrescente, mantém-se acima do eixo x o tempo todo sem tocar o eixo x. Vamos lá. Então vamos lá, equação exponencial. Uma equação exponencial é uma expressão na qual a variável aparece apenas no expoente, certo? Então eu tenho um exemplo aqui, ó, 3 elevado a x mais 1 igual a 27. Galera, a gente vai lidar aqui agora, no caso, com equações exponenciais. Como o título aqui, como o enunciado aqui estava falando, são expressões em que você vai ter a variável apenas no expoente. Você pode colocar aqui mais coisa, tipo somar um valor qualquer, multiplicar por um múltiplo de x também, e igualar ele com outra coisa e tal, fazer um monte de coisa? Pode. Mas por hora, a gente tem que entender que o conceito dessas equações é quando você tem a variável apenas no expoente. Todas essas expressões que você vai ter a variável no expoente, você está tentando determinar quem ela é, vão se caracterizar como sendo uma equação exponencial. Então um exemplo aqui bem simples é esse. Ó. Eu tenho 3 elevado a x mais 1 que é igual a 27. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar aqui e vou tentar escrever esse 27 como sendo uma potência de base 3. Se eu fatorar o 27, eu vou ter 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, você vai ter 27 como sendo 3 elevado a 3. Agora, se esse aqui é igual a 27, que é igual a esse, então eu posso dizer ó, que 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a 3. Gente, se eu tenho aqui duas potências de mesma base, eu vou poder usar uma coisa chamada critério de comparação, um critériozinho que eu vou utilizar para fazer o seguinte. Ó. Se eu tenho aqui essas duas potências de mesma base, se esse aqui é um 3 e essas duas são iguais, esse aqui não pode ser um 4. Porque se esse aqui for 4, o que, é que vai acontecer? 4. 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Certo? Então, o que é que você vai ter aí no caso, gente? Você vai ter se você troca o valor do expoente, você tem um valor diferente.
Se você reduz, e aqui vira um 2, por exemplo, 3 vezes 3 é 9, já é diferente de 27. Ou seja, para que essas potências sejam iguais, os expoentes têm que ser iguais. E a partir do momento que esses expoentes também têm que ser iguais, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que x mais 1 tem que ser igual a 3. Ou seja, quem é que vai ser meu valor de x? Vai ser o x, que é igual a 3 menos 1. X igual a 3 menos 1 vai ser o quê? X igual a 2. Belezinha? Então, determinei o meu valor de x a partir do outro lado da igualdade. Certo? Agora aqui, gente, a gente vai ver vamos começar com as nossas atividades. E aqui para vocês eu preparei duas questõezinhas, simples também. Uma, você vai determinar o gráfico da função f de x, certo? Como sendo a função f de x igual a 4 elevado a x. E na outra você vai determinar a função com base no gráfico. Então você tem um gráfico da função aí, você vai determinar a função com base nesse gráfico. Eu não coloquei nenhuma equação aqui nesse exercício, ou coloquei? Não, acho que não coloquei uma no finalzinho que eu vou responder junto com vocês também. Então o que você vai fazer? Você vai pegar agora aqui, botar a cabeçalho aí no caderno, no professor, disciplina, data, vai anotar esse enunciadozinho e tentar fazer isso aí no caderno. E depois você vai dar o play aqui no vídeo para poder ver como é que se faz, como é que se resolve isso aqui. Belezinha? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela letra A e eu vou analisar o seguinte. Gente, eu estou aqui fazendo o gráfico da função. Pessoal, o gráfico de uma função qualquer, ele tem duas formas de fazer. Você pode conhecer já as propriedades da função, e aí você já determina o esboço com facilidade, ou você pode fazer o jeito mais simples, que é marcando alguns pontos e depois transpassando uma linha que intercepte todos esses pontos, uma curva que intercepte os pontos. No caso da função exponencial, a gente já sabe que ela é caracterizada por aquela funçãozinha que cresce bem rápido ou decresce bem rápido, também conhecida como curva exponencial, tá? Anota essa observaçãozinha aí que é interessante. Curva exponencial, o gráfico da função exponencial. Então, olha só. O que é que eu posso fazer? Eu sei que a função exponencial, toda função exponencial toca o eixo y no 1. Então, eu vou marcar logo um pontinho aqui no 1. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e marcar um ponto qualquer desse x aqui. Por exemplo, eu substituo o x por 1. Se eu substituir o x por 1, vai ser 4 elevado a 1, que é 4. Então, ó, eu vou marcar um outro pontinho aqui no 4. É interessante eu fazer isso para poder eu ter uma curva que ela não fique também passando demais os pontos. Ou tipo, em vez dela passar aqui no 4, ela vem aqui por fora. Você já vai ter um esboço se você fizer uma análise só pela base, mas é interessante que eu marque uns pontinhos só para poder não ficar uma coisa assim muito... Ele só desenhou uma reta e ficou assim essa coisa esquisita. Fica errado? Se você não colocar nada no eixo X, não. Mas mesmo assim você vai ficar com a coisa meio zoada. Como a gente viu também anteriormente, o que acontece? Se você tem uma base que ela é maior do que 0 e menor do que 1, a função ela vai fazer a curva decrescente. Se ela tem uma base que é maior do que 1, ela vai fazer uma curva crescente. Ela vai subir para o lado do eixo X. 4 é maior do que 1, então, portanto, ela vai fazer esse processo de subida. Ou seja, eu vou passar agora aqui uma curva vindo aqui se aproximando do eixo X, passando pelo 1, subindo até passar pelo 4. E aí eu já tenho o esboço do gráfico da minha função exponencial. Vamos aqui para a letra B, gente. Determine a função com base no gráfico. Então você vai ter o seguinte, aqui, o gráfico aqui é referente à letra B, certo? Eu vou ter essa curva exponencial e eu vou ter que fazer o seguinte. Para que eu determine o gráfico dessa função, eu preciso saber os valores que essa função vai assumindo. Para isso, eu vou observando o seguinte, ó, onde é que o gráfico está interceptando aqui pontos que eu consigo identificar. O gráfico da função tem exatamente essa função, te dá pontos que você consegue identificar por onde a curva a reta passa. Então, o que acontece? Ó, ela vai passar aqui, como toda função exponencial, pelo y igual a 1. Ela vai passar aqui, ó, pelo 1 no 2, e vocês vão ver que esse valor aqui vai ser o mais importante. E ela vai passar aqui também no x, vai passar aqui no 2 igual a 4. Quando ela passa no x igual a 2, ela é igual a 4. Vou marcar esses pontos aqui, certo? E agora eu vou fazer uma análise rapidinho. A função exponencial ela vem nesse formato, né? f de x igual a elevado a x. Vamos fazer algumas substituições, certo? Então, quando o x é igual a 0, a função é a elevado a 0, que automaticamente é igual a 1, né? Como toda função exponencial. Quando x é igual a 1, a função é a elevado a 1, que é igual a 2. Galera, aqui já dá para você matar o problema, certo?
Se eu te dei que o valor de x, que essa função vai assumir no 1, é um valor qualquer, significa que esse a vai ser igual a esse valor que ela está assumindo aqui no 1. Por quê? A elevado a 1 não vai ser o próprio a? Não é? Se a é igual a 2, então nossa base da função a gente já achou. Mas vamos continuar nosso critério de comparação, porque mais na frente você vai encontrar uns exemplos um pouco mais difíceis, que vai ser interessante você saber isso. Então vamos lá. Quando x é igual a 2, a ao quadrado vai ser igual a 4. E aí, gente, ó, como eu já tenho aqui que o a elevado a 1 é igual a 2, ou seja, a elevado a 1 que é igual a e a é igual a 2, eu já posso escrever isso aqui na forma de potência. Ou seja, 2 elevado a 1, que vai ser igual a e elevado a 1. Posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a 0, que vai ser igual a 1, que vai ser igual a e elevado a 0. E posso escrever isso aqui como sendo 2 elevado a 2, que vai ser igual a elevado a 2. E aí o 2, que tudo isso vai ser igual a 4. Ou seja, galera, se eu tenho a função quando passa no 1, e eu conseguir identificá-la fácil aqui, eu já tenho então o valor do a. Ah, Eduardo, mas e quando eu não conseguir identificar fácil? Ela passa ali um pouquinho, ela passa ali ela tem um 1 e um dela fica passando ali em cima, um pouquinho abaixo, um pouquinho do número, eu não consigo identificar. Por isso que eu fiz os outros critérios aqui, certo? Então, passou no 1, eu não consegui identificar, beleza. Mas se tem outros pontos, o que é que eu faço? Eu posso decompor, como no caso aqui do 4. A elevado a 2, dá para me descobrir qual era a potência, qual era o A só com base nessa informação? Dava. O que é que eu tinha que fazer? Eu precisava achar um número que elevado ao quadrado desse 4. Eu podia passar esse 2 aqui como sendo a raiz quadrada desse 4 e ia chegar à conclusão que A é igual a 2. Certo? E como é uma função exponencial, o A não poderia ser menos 2, que é um número negativo, teria que ser 2. Porque você sabe, né? Raiz quadrada ela pode ser positiva ou negativa. Porque menos 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado também é 4. O que eu vou fazer então aqui, galera? Ó, eu ia decompor, ou então decompor o 4, né? Fatorar o 4, fatores por aquela decomposiçãozinha, você ia ter 2 ao quadrado. Como você ia ter aqui um 2, que é o expoente, para que essas duas potências sejam iguais, tendo o mesmo expoente, a base também, pelo nosso critério de comparação, também teria que ser igual, certo? Porque eu poderia fazer aquele negócio, tirar a raiz quadrada dos dois lados, e você teria que o A é igual, você teria que o A ia ser igual a 2 do mesmo jeito, daria para descobrir também. A informação mais difícil aqui, a informação que para você que está descobrindo a função e função do gráfico, seria a menos útil, digamos assim, seria essa aqui, ó, a elevado a zero. Porque como qualquer número elevado a zero é igual a 1, você ainda não teria como saber quem é esse A. Então vamos lá. Se eu já sei tudo isso, galera, então eu já posso dizer então que o A elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a x. Ou seja, minha função f de x é 2 elevado a x. Determinei minha função através do gráfico. Aí vamos lá. Resolvendo a equação exponencial, eu preciso determinar que esse valor de x aqui, tá, gente? Numa igualdade aqui que já está um pouquinho mais feia, certo? Essa igualdade aqui está um pouquinho mais difícil de você determinar. Galera, o que a gente vai fazer aqui nessa igualdade, certo? Você vai tentar determinar quem é o valor de x nessa expressão. Aí você vê que ela aparece dos dois lados. A gente vai usar agora algumas propriedades que vocês viram no começo do ano e as que vocês viram agora. Primeiro, eu tenho aqui 0,25. Peraí, eu vou deixar isso como desafio. Pausa aí agora. Tenta ver se você consegue entender pelo menos qual é o processo para fazer isso aqui. Não vou cobrar como atividade não, tá? Precisa só enviar as outras. Mas pausa aí. Tenta ver se você consegue ter uma ideia de como fazer. E aí depois você dá play no vídeo para a gente continuar. Ó, então vamos lá. 0,25 aqui, gente. A gente vai começar por aqui. O que eu vou fazer? 0,25 pode ser escrito em forma de fração, não pode? A gente já viu isso no começo do ano. Então, 0,25 também pode ser escrito como 1 sobre 4. Aí você fala, por que você transformou numa fração? Veja só. Lembra que a gente viu a propriedade de potência? E quando você tem uma divisão, tem um expoente em uma divisão, você consegue distribuir esse expoente em todas as partes aqui da nossa divisãozinha? Então é isso que a gente vai fazer agora. Olha só. Eu vou pegar o expoente, que é 2x mais 3, e vou jogar para o 1 e jogar para o 4. Certo? Que 1/4 é a mesma coisa que 0,25. E jogo então em cima e embaixo. Esse aqui, gente, como é 1, não importa o valor que ele assuma aqui nos points, vai ser sempre igual a 1, é constante, que nem a gente viu no gráfico da função exponencial. Qualquer valor de x que assumir, ele continua constante.
Então, olha só. Eu posso também escrever ele como sendo 4 elevado a zero, só para a gente trabalhar aquela propriedadezinha da potência, né? Todo valor elevado a zero é igual a 1. Então, 4 elevado a zero que é igual a 1, para poder a gente também utilizar, relembrar outra. Ó. Zero, como é que eu tenho expoente em uma potência? Eu multiplico zero vezes o expoente aqui, e você vai ter zero aqui do mesmo jeito. E olha só o que acontece. Zero vezes essa expressão vai ser zero. Show! Agora, olha só, galera, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base, né? Que é uma fração, é uma divisão. O que é que eu faço? Eu repito a base, que é o 4, e subtraio os expoentes. Aqui em cima estava zero, então vai ser zero menos isso aqui. Ou seja, essa expressãozinha aqui, ó, só vou botar essa mesma expressão que está aqui no expoente, aqui embaixo, com um sinal de menos na frente, porque vai ser zero menos ela, ou seja, só ela com sinal trocado. Então, olha só o que vai acontecer. Vou fazer o jogo de sinal agora. Ó. Menos com mais, menos com mais. Então, eu vou ter ó, menos 2x menos 3. 4 elevado a menos 2x menos 3 vai ser igual a 4 elevado a x menos 1. Critériozinho de comparação aqui, né? Se essas duas potências são iguais, os expoentes também são. Então, ó, critério de comparação. Vou jogar aqui, ó, menos 2x menos 3 igual a x menos 1. O que é que eu faço? Agora eu vou isolar. Tudo que for x eu jogo para um lado, o que não for x eu jogo para o outro. E aí o lado você mesmo escolhe, tá? Não tem um lado certo a fazer isso. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Como é que eu tenho menos 2x, eu vou passar ele para cá para poder ficar positivo. E aqui eu tenho 1 negativo, eu vou passar para cá para ficar positivo. Então, ó, 1 menos 3 igual a 2x mais 1. Vou ficar então com 1 menos 3, que vai ser menos 2, e 2 mais 1, que vai dar 3. Por isso, menos 2 igual a 3x. Quem está multiplicando passa dividindo, e eu vou ter menos 2 terços iguais a x. Ou seja, minha expressão tem o valor de x igual a menos 2 terços. Viu como a gente utilizou aquela questão de converter número decimal para fração, todas as propriedades de potência para poder responder isso aqui? Ah, Eduardo, mas e se eu quisesse ter colocado 1 aqui ao invés do 4 elevado a zero, dava certo? Dava. Você ia chegar a essa mesma situação aqui, porque você ia entender que esse 4 teria que subir aqui teria que passar para cima para você responder, certo? E você ia trocar esse sinal, ou você poderia também passar esse 4 que estava aqui desse lado, dividindo para o lado de cá, multiplicando, somar isso aqui, igualar tudo a zero que você encontrar do mesmo jeito. Tem várias maneiras de você fazer isso, certo? Aqui eu escolhi essa em que eu pude usar eu pude usar a maioria das propriedades de potência para a gente responder aqui as situações. Belezinha? Então, obrigado, galera. Valeu. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Então, a gente fica com esse conhecimento. O que é a função exponencial? É aquela função, aquela partículazinha a elevado a x, onde a é um número maior do que zero, diferente de 1. X é a variável em que você vai poder colocar qualquer valor no número real, certo? Quando esse a ele é maior do que 1, a função é crescente. Quando ela é menor do que 1, a função é decrescente. Você vai encaixar nessa função exponencial todas as propriedades que você viu na questão das potências. E uma equação exponencial é basicamente uma expressão em que você tem uma função, a variável está no expoente. Estando no expoente, você tem a equação exponencial. E você consegue manobrar esses valores de forma que você consiga responder às situações e problemas. Então, valeu aí e bom estudo.